Bom, essa notícia chegou ao CCMN, a questão do distanciamento social, do isolamento social, no dia 16 de março. 16 de março. E aí foi assim um grande susto, porque acabado de fazer a recepção dos novos estudantes do CCMN, com uma atividade super bonita envolvendo o horto da prefeitura da UFRJ. E aí, dias 16 e 17, segunda e terça-feiras, nós começamos a organizar como é que nós iríamos trabalhar para que o setor paralisasse. E uma coisa que foi interessante, no primeiro dia, juntamente com o setor de pessoal, nós mapeamos todas as pessoas pertencentes a grupos de risco. E elas foram imediatamente afastadas, ficando à disposição do CCMN para um trabalho remoto. Então, isso foi um ponto que nós conversamos lá e decidimos que isso teria que ser feito imediatamente. Quase tem os projetos, tem projetos parados, esperando resposta. A gente procura agilizar todos os processos no menor tempo possível. Nós indicamos uma pessoa para cada um dos setores responsável pelos trabalhos que viessem a surgir ao longo desse período. Então, hoje, como é que nós estamos funcionando? Nós temos todos os serviços em dia, né? Agora nós vamos pensar como fazer a reunião do Conselho de Coordenação online, porque eu também faço parte do grupo de risco. Nós temos um plantão na administração, até porque nós temos o pessoal da limpeza, vigilância, trabalhando lá diretamente, e alguns professores que devem ir. Mas, além disso, no CCMN, na decania do CCMN, no espaço da decania, nós temos vários setores da UFRJ, como a Pró-Reitoria de Graduação, a PR, a CPPD, Permanente de Pessoal Docente, a PR7. Então, a nossa ideia é manter o CCMN numa situação confortável para todos aqueles que precisam trabalhar, mas respeitando essa questão dos grupos de risco. Em termos da decania, né, quando nós recebemos a notícia, nós entramos em contato com todos os diretores e diretoras de unidades, das unidades do CCMN, as 6 unidades que fazem parte do CCMN. E cada diretor, cada diretora, organizou as atividades consideradas essenciais para que as unidades não parassem, para que essas atividades continuassem continuassem, né, dentro da programação já prevista, mas sem muitos prejuízos. É lógico que a gente estando afastado, a gente não consegue exercer da mesma forma. Eu vou dizer, por exemplo, a questão da proximidade com os estudantes. Isso é uma coisa que realmente a gente perde nesse contato, embora eu esteja me comunicando com eles quase que diariamente. O que eu percebi que o primeiro impacto das pessoas foi realmente o medo, né? Em função desse desafio que a gente está enfrentando agora, que é um desafio não só local, nacional, mas mundial, porque a nossa vida mudou de uma hora para outra em função desse problema. Então, algumas pessoas, em função desse medo, começaram a manifestar sintomas físicos, né, relacionados ao estresse, não necessariamente ao Covid-19, mas ao estresse que elas estavam passando. Então, como lá no CCMN nós temos alguns setores que prestam apoio psicológico, né, ao nosso pessoal, servidor, eles acabaram atuando também para ajudar a diminuir essa questão desses sintomas e desse medo. A gente tem que enfrentar, nós vamos enfrentar. Bom, da melhor forma possível e avaliando dia a dia a situação que tem se desenvolvido. Como tem feito a UFRJ? A gente não tem eu vou, por exemplo, um caso a gente não tem certeza de como as coisas vão evoluir. A gente sabe, a partir de experiência até de outros países, como essa situação se desenvolveu lá e como a gente pode minimizar efeitos mais graves aqui. Mas, por exemplo, alguns professores parar as aulas. Eles queriam iniciar de qualquer forma, mesmo que fosse à distância. O que nós percebemos aí? Que nem todos os nossos estudantes, eles têm acesso à internet.
Então, estudantes que são menos favorecidos, que não têm internet em casa. Como é que nós poderíamos fazer essa diferenciação entre um e outro? Então, as aulas, a maioria das aulas, realmente, as aulas estão paradas, mas alguns professores estão trabalhando com os alunos, principalmente na pós-graduação, via trabalhos online, trabalho remoto. Mas acho que essa questão das aulas foi um ponto crucial, porque o CCMN atende a muitos cursos na UFRJ, porque se pensar química, matemática, computação, física, né, tem a parte de astronomia, geociências. Então, nós temos assim um número muito grande de estudantes que são atendidos pelas unidades do CCMN. Como decana do CCMN, como é que eu vejo esse vírus? Nos pegou de surpresa, meio de surpresa, né? A todos. Eu acho que ele deu um checkmate no planeta, sabe? Olha, agora ou vai ou racha. O que a gente precisa? O que a gente, lógico, que às vezes nós acordamos um pouco mais desanimados, mas essa rede de solidariedade que está se formando, eu nunca vi nada parecido, sabe? A gente está celebrando 100 anos da UFRJ. A gente tinha uma série de atividades já programadas, que mudou totalmente, elas mudaram, mas eu não sei se foi para melhor, eu fico me questionando sobre isso. Por quê? Quais problemas muito sérios que nós tínhamos no CCMN? A questão da saúde mental, principalmente dos estudantes, né? Hoje, alguns desses estudantes estão escrevendo, isso não só no CCMN, em toda a UFRJ, em todas as universidades no mundo, né? Eles estão me escrevendo, querendo colaborar, se apresentando como voluntários. Isso eu acho que é fantástico, a gente mudar esse foco. Eu acho que a ciência está caminhando para um ponto que a gente não trabalha mais com as áreas química inorgânica, química orgânica, é muito mais importante a gente trabalhar por temas, porque os temas você pode envolver pessoas de todas as áreas do conhecimento. Até quando a gente fala de divulgação científica, a gente precisa trabalhar tanto isso, e a gente precisa da escola de comunicação, tem tantos temas importantes para a gente trabalhar na ciência, Rafael. Sim. E não pode separar, não, isso é de um ou de outro. Eu acho que o mundo está caminhando para isso. Você trabalhar por temas. No CCM, nós estamos sempre discutindo a questão do meio ambiente, as condições de meio ambiente, a questão da segurança na universidade. Essas e outras questões, né, elas se tornaram muito mais importantes agora, nessa fase que nós estamos, eu vou dizer assim, num isolamento, que eu diria que é um isolamento social, mas que é de uma grande interação entre as pessoas, por outros meios que nós estamos descobrindo. Então, isso, para mim, é muito importante. Então, nós temos várias iniciativas na UFRJ acontecendo simultaneamente. A gente tem projetos acontecendo, e agora de uma forma mais acelerada, dos ventiladores importantes para a gente atender os pacientes que, de alguma forma, são diagnosticados com a Covid-19. Nós temos outros grupos trabalhando em parceria, não só o Jota, mas com outras instituições, para a questão das máscaras 3D. E também, eu acho que existe uma aproximação dos diferentes campi da UFRJ, né? Como a gente fala assim, estou em contato direto com os professores da Química de Macaé, porque é um dos cursos, nós temos 2 cursos da área de Química no campus Macaé, e eles estão querendo colaborar de alguma forma. Quando o CCMN viu essa situação, que é uma situação que está atingindo a muitas pessoas, e eu sempre pensei nos nossos funcionários terceirizados, que alguns deles me relataram que não tem nem água em casa, potável em casa. Tem funcionários que moram em áreas de risco muito grandes. E aí, quando nós percebemos que a UFRJ é um complexo hospitalar que pode atender a várias pessoas, né, da sociedade, nós começamos a nos envolver,
pensar em ajudar. Como é que a gente poderia ajudar o complexo hospitalar? E aí surgiu a questão da necessidade dos hospitais na questão do álcool em gel, do álcool glicerinado, álcool 70%, porque nós percebemos que os almoxarifados, o almoxarifado, né, dos hospitais, ele não estava com a capacidade para atender a tantas pessoas, principalmente pensando no pico da Covid-19. E aí nós pedimos para que uma pessoa representante do complexo hospitalar, ela fizesse o levantamento junto aos 9 hospitais de quanto seria preciso desses álcools desinfetantes para atender a população de uma forma tranquila. E a questão dos EPIs também. Então, esse trabalho ele tem se desenvolvido muito bem agora. Um problema sério que nós temos, é um gargalo que tem acontecido das matérias-primas, da disponibilidade de matérias-primas no mercado. E até hoje, nós conseguimos, por doações de cerca de 25 empresas, de pequeno, médio e grande porte, as matérias-primas necessárias para abastecer o nosso complexo hospitalar. Além disso, nós temos uma lista imensa de voluntários, estudantes, servidores técnico-administrativos, docentes, que estão ajudando na produção desses álbuns. Então, está sendo um trabalho muito gratificante, porque ele envolve, eu acho que uma mudança de paradigmas. A gente tem que pensar que essa situação tem trazido para a gente também coisas muito boas. Por exemplo, desenvolver no nosso estudante não só a importância de você ter uma boa formação, assim, em termos técnicos, mas de valores, valores sociais que são importantes para toda a comunidade. Então, assim, está sendo para mim gratificante. Tenho trabalhado muito, mas o apoio que a gente tem recebido de todos está sendo assim muito importante para essa fase. E os hospitais estão com os almoxarifados assim abastecidos. Isso para a gente dá uma certa tranquilidade. Os profissionais de saúde estão trabalhando com tudo que eles precisam para também garantir a segurança desse atendimento. Acho que esse meu papel na FUJB como vice-presidente, eu estou mostrando para o professor Kleber, que é o presidente, o que nós temos, porque ele é do COPEAD. E, às vezes, como eu fui diretora há muitos anos, eu fui coordenadora de extensão, eu gosto dessa parte administrativa também. Gosto de dar aula também, de fazer pesquisa, mas eu gosto de... Eu acho que hoje o administrador é um facilitador, ele tem que dar as condições para que as coisas transcorram com tranquilidade. E, e aí ele está assim, entusiasmado. Ele tinha tantas possibilidades dentro da própria UFRJ. No nosso campus mesmo, a gente não se conhece bem ainda, né? Então, é por isso que eu acho que a administração é importante isso também, sabe, Rafael? Você facilitar as coisas para as pessoas. Sim. Tantos projetos bonitos sendo desenvolvidos de apoio ao servidor. Quando eu falo servidor, docentes técnico-administrativos, a oficina da voz, da fonoaudiologia, que é um projeto fantástico, sabe? A professora Lídia Beck produzir lá no CCMN, para todas as unidades, para os servidores, porque eles começam com mais amor, né? Essa sensação de pertencimento à universidade. E só para você saber, já, né, a gente vai ter um posto da FUJB no Fundão, para facilitar a captação de recursos, a conversa com os pesquisadores, professores, né? Então, isso, logo após a quarentena, nós vamos ter esse posto, já está pronto. Né? Então, sempre que surge alguma possibilidade, a gente tem feito esse contato com eles. E uma coisa interessante também, a UFRJ está em contato com quase todas as universidades do Rio de Janeiro para que a gente possa estabelecer critérios para utilizar a produção dos materiais que são necessários para essa fase agora, das pesquisas, tudo isso. Hoje eu vejo que a pressa é na produção, nessa pesquisa, que essa pesquisa produza resultados e que esses resultados sejam divulgados
entre os diferentes grupos de pesquisa para que a gente consiga uma solução mais rápido possível para a população do mundo, né, em relação à Covid-19, para vencer essa fase. Eu acho que é importante a gente passar uma mensagem para os estudantes, principalmente aqueles, os calouros, que tiveram uma semana de aula e tiveram que voltar para casa. Eu acho que uma das coisas que tem acontecido é essa preocupação dos nossos professores e os nossos técnicos administrativos de como a gente vai recuperar esse tempo com os estudantes. Tem muitas ações no sentido de desenvolvimento de projetos, né, de materiais didáticos para facilitar esse retorno às aulas dos nossos estudantes. E também uma coisa que está me sendo bastante feliz é ver as iniciativas dos grupos que trabalham com extensão universitária. Nós temos assim vários vídeos sendo produzidos relacionados às áreas que o CCMN atende, né? Então, esses vídeos, esse material didático sendo produzido, tudo isso vai ser utilizado, tudo que eu recebo, não só iniciativas do CCMN, mas de toda a UFRJ, eu tenho divulgado junto aos diretores para que eles repassem aos estudantes e por meio de outras mídias, para que esses estudantes não sigam. É uma fase nova que nós vamos vencer juntos e eu tenho certeza que nós seremos pessoas melhores. Se a gente puder fazer isso de uma forma assim, unindo todas as pessoas da UFRJ, é esse o nosso foco agora, sabe? Trabalhar para que as pessoas sofram o menos possível nessa fase que é tão difícil. Tem tantos problemas sociais, esses estudantes estão cientes disso. Eles estão numa universidade que é considerada uma das melhores do Brasil, mas eles têm que ter o conhecimento da sua realidade social, não é? Senão a gente vai despertar o que neles? O egoísmo? A gente não quer isso. A gente tem que pensar na formação integral do ser, né?